Olá pessoal, boa tarde. Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho, nós vamos fazer a introdução à metodologia da pesquisa científica, tá? Então vocês vão poder aprender hoje um pouquinho de como surgiu o conhecimento, tá? O que que é ciência, o que que transforma um conhecimento como científico ou só filosófico ou empírico ou conhecimento popular, tá? Nós vamos fazer um pouquinho também, falar um pouquinho de todas as etapas do conhecimento científico. Vamos falar um pouquinho também sobre os principais cientistas que colaboraram nas diferentes áreas do conhecimento, tá? Dentro das áreas da ciência que a gente conhece hoje, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre o que seria uma escrita científica. Então nós vamos falar mais para frente, como que você deve escrever diversos trabalhos científicos, ok? Bom, então aqui vai ser uma geral. A gente vai mostrar para vocês hoje, tá? Um pouquinho sobre isso, desse conhecimento científico, que é um conhecimento que diferencia, por exemplo, nós seres humanos dos outros animais, tá? Porque somente o ser humano tem a capacidade de ter um conhecimento científico, né? Os outros animais não conseguem ter esse conhecimento científico, de conhecer, vamos dizer assim, tá? Então, o que é o conhecimento? Bom, o conhecimento, pessoal, o que é uma pessoa que tem conhecimento sobre uma determinada área? Aquela pessoa que conhece, que sabe, né? Conhecer é igual saber, vamos dizer assim, tá? Então a pessoa sabe tudo de uma determinada área, né? Ela tem conhecimento, tá? Em linhas gerais, o que é conhecimento? Então, o conhecimento, pessoal, o homem, né? É um ser que interage com a natureza e os objetos à sua volta. Interpreta esse universo à sua volta através já de experiências adquiridas anteriormente, tá? Com interferências sociais e até culturais, tá? Onde ele vai desvendar um pouquinho do que está à sua volta. Então ele vai conhecer o seu ambiente, tá? Isso no geral. Seria, por exemplo, uma ciência, seria a mesma coisa. Ele conhece daquela ciência dentro também da sua interpretação subjetiva, tá? E aí com isso ele consegue enxergar mais, conhecer mais aquela determinada área, tá? E com essa visão, a visão dele, né, humana, tá? E com tudo que ele tem aí de experiências anteriores, tá? Ele consegue conhecer essa realidade o mais próximo possível da realidade daquilo que realmente ocorre, tá? Então a pessoa que conhece é aquele que sabe o que realmente está ocorrendo naquela área. Então vamos supor que uma pessoa da área de biologia, né? Ah, mas determinada pessoa na área de biologia tem um grande conhecimento na área de biologia, na área de florestas, por exemplo. Então, é uma pessoa que de alguma forma ali consegue interpretar bem tudo que ocorre dentro de uma floresta, tá? Ao mais próximo possível da realidade daquela floresta, dentro do que ele conhece e consegue interpretar também com dinamismo tudo que ocorre ali dentro, tá? Ele consegue interpretar cada uma das reações que tem ali dentro, dentro da subjetividade humana mais próximo possível da realidade que está ali. Tá? Então, ele sabe falar daquilo ali, sabendo explicar o mais próximo possível o que é aquela realidade que está ali. Tá? Então, esse seria o conhecimento. Ok? Então, quanto mais próximo a gente chega da realidade, mais a gente sabe, né? Mais a gente conhece. Ok? Isso aí é mais ou menos que nem, por exemplo, né? Por exemplo, você tem um carro, o teu carro estraga, tá? Você tem um conhecimento de mecânica. Você fala assim, ó, provavelmente sei lá, foi uma pane elétrica, tá? E você está mais ou menos conhecendo a realidade do que ocorreu com o seu carro, por exemplo, tá? Então você conhece um pouco. Aí quando você leva num mecânico, por exemplo, ele tem um conhecimento muito superior. Então ele chega e fala assim, bom, é lá no distribuidor, tem que ser feito isso, isso, isso. Por quê? Porque ele está muito mais próximo de conhecer a realidade, de escrever aquela realidade do que você. Então ele consegue, inclusive, resolver problemas ali, tá? Ok? Então o conhecimento serve para isso, inclusive, né? Para resolver problemas, ok? Bom, aí nós temos vários tipos de conhecimento. Então nós temos o conhecimento empírico, tá? O conhecimento empírico é o popular, tá? É um conhecimento mais subjetivo, tá? Usa métodos ou sistemas muito mais arcaicos, né? Experiências, vivências. Então eu passei por aquilo, então eu conheço, né?
Você não conhece completamente, você não tem como descrever, quantificar. É um conhecimento empírico, tá? A pessoa normalmente conhece aparentemente, né? Ou até certa porcentagem daquilo que é real, né? Mas não tem uma definição fidedigna daquilo que ocorre, tá? E uma coisa importante também, o conhecimento empírico nem sempre significa que aquilo que você descreve vai se repetir de forma fidedigna. Muitas vezes a descrição pode ser um pouco, deixando um pouco de lado totalmente a realidade, é só um pouco daquilo que ele conhece, tá? Então o conhecimento é empírico, ok? É experiência de vida, alguma coisa assim. Leva em consideração, inclusive, ditados populares, são outras experiências vividas, mas que nada foi quantificado ou passou por algum tipo de avaliação mais precisa, tá? Então, esse conhecimento empírico, a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui, né, no nosso slide, a utilização de você consumir manga com leite, né? É um conhecimento popular que antigamente se falava muito, né, na infância, né? Não vai comer leite com manga, menino, que senão você vai passar mal, tá? Mas isso não tem comprovação científica nenhuma, tá? Então existe basicamente um conhecimento empírico, tá? Não é uma coisa, por exemplo, que veio provada cientificamente, que foi testada, tá? O contrário disso seria, por exemplo, aplicação, por exemplo, de adubação na agricultura, tá? Já é uma coisa tão testada que virou quase que um conhecimento consagrado, tá? Tem que ser realizada na agricultura. Aí você vai especificar um pouco mais. Quais doses de cada nutriente? Então, é a ciência, tá? O conhecimento empírico ele não fala nada sobre isso, tá? Ele vai simplesmente, ele joga ali algum conhecimento de experiência de vida das pessoas. Então, o empirismo, né? Então, são pessoas, muitas vezes pessoas que têm mais idade, né? A gente fala, ó, tem um conhecimento de vida, né? De viveu tudo aquilo, tem um conhecimento empírico, muitas vezes, né? Às vezes não tem como comprovar esse conhecimento. É um conhecimento que você vai comprovar depois, talvez com a idade, vamos dizer assim, tá? Mas não é uma coisa que tem uma certeza de 100% ou 95%, não tem uma confiança, tá? Bom, esse conhecimento empírico, pessoal, vem lá desde o início da humanidade, ok? Já nos diferencia um pouco dos animais, porque os animais eles têm a sua. Eles não têm esse conhecimento empírico tão ligado assim, né? Eles têm lá a questão animal, né? Dele ter a questão de sobrevivência e tal, mas ele não tem como, por exemplo, ter esse conhecimento empírico. Então, o conhecimento empírico, podemos dizer assim, que também foi o início do conhecimento científico, tá? Então, lá atrás, foi o primeiro passo para que o homem desenvolvesse o conhecimento científico. Então, por exemplo, lá atrás, o homem, quando estava iniciando, né, ele acumulava experiências, né? Então, quando ele era o homem das cavernas, ele sabia, por exemplo, as formas que um animal ia, por exemplo, se comportar. Ele sabia se tinham animais mais ferozes ou menos ferozes. Ele começava a fazer ciência, por exemplo, ele comia uma planta e morria. Então, ele sabia que tinha algum problema ali. Então, ele não ia naquele local comer aquela planta. Era como se fosse um conhecimento empírico. Ele não tinha certeza, mas ele já estava tendo um pouco de ciência pelo quê? Pela sua observação. Já sabia que ali ele não poderia consumir, por exemplo. Aí depois ele foi se desenvolvendo mais e vivendo em sociedade. Conforme ele foi vivendo em sociedade, o homem foi vivendo em sociedade, ele foi então tendo necessidade de explicar alguns fenômenos, tá? Então, esses fenômenos ele não conseguia explicar bem, então ele tinha medo, por exemplo, raios, trovões, ele tinha medo, se escondia numa caverna, e aí ele tentava explicar. De que forma que ele tentava explicar? Da forma mítica, muitas vezes, né? A forma mítica, qual seria então aqui essa forma mítica? Através, muitas vezes, né, das mitologias ou através da criação de deuses, né? Então aquele raio é o deus Thor, né? Que nem na mitologia nórdica, né? O deus Thor, o raio, toda vez que o trovão ocorre, significa que Thor, né, estava revoltado com algum comportamento humano e com seu martelo estava dando marteladas nas nuvens, né? Então era um conhecimento mítico, ele tentava explicar de alguma forma, tá? Era o início do conhecimento científico, ele não tinha base para dizer isso. Então ele inventava lá histórias é, populares, né, mitologias, né?
inventava um conto, alguma coisa assim, para poder explicar algo que ocorria na natureza, mas sem comprovação científica nenhuma, tá? Mas o homem já tinha interesse de explicar, tá? E uma forma era através do conhecimento mitológico, tá? Aí ele tinha também o pensamento mágico. Muitas vezes, vamos supor, né? Aparecia lá um animal diferente, tá? Que pela evolução sofreu algum tipo de mutação ali e surgiu um animal diferente. Ele dizia que ele tinha sido algum deus, alguma coisa assim, alguma mágica, para explicar então essas mudanças que tinham na natureza. Então existia ali o misticismo, crenças, superstições. Então basicamente o pensamento humano era levado por essas crenças aí, tá? Bom, depois disso também a gente tem, né, o pensamento, primeiro a gente teve o empírico, né, o mágico, aí esse início aí do nosso pensamento humano, tá? A gente tem hoje também a divisão do pensamento filosófico, tá? O que é o conhecimento filosófico? É o que distingue um pouco do científico, porque ele não quantifica nada. Ele é muito subjetivo, tá? Está muito relacionado à área de ciências humanas, tá? Então, as emoções, aos pensamentos, tá? Linhas de pensamentos, que não são pensamentos muitas vezes concretos, vamos dizer assim, que são quantificados, tá? Ou mesmo sendo pensamentos concretos que já há muitos anos que todo mundo pode chegar àquele tipo de teoria, mas não é comprovável, vamos dizer assim, tá? Não passa por um pensamento científico, metódico, né? É bem subjetivo, ok? E muitas vezes aí ele vai muito mais pelo pensamento humano, né? A mente, né? E o autoconhecimento humano, né? A parte da filosofia, ok? Bom, que é ciência, ok? Então, se a gente pegar o dicionário Aurélio, né? A gente vai ter lá uma definição de ciência. Que seria a ciência? Então, é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, tá? Especialmente obtidos mediante observação. Esse objeto seria, por exemplo, uma área de conhecimento, uma determinada algo que ocorre na natureza, alguma coisa que o homem está tentando explicar. Então, um determinado assunto, vamos dizer assim, tá? Especialmente obtidos pela observação. Tá? O homem observando alguns fenômenos, ele vai tentar fazer o quê? Explicá-los. Tá? Explicá-los como? Através de um método próprio. Tá? Que é aí que surge, né, a ciência, por isso que surge a metodologia, os métodos. Tá? Então a ciência, pessoal, ela tem que sempre estar ligada a algum tipo de método científico. Tá? Uma metodologia para que explique um determinado objeto que a gente colocou aqui. Tá? Um determinado fenômeno ou alguma coisa que ocorre e que o homem tenta explicar. Tá? Então isso seria mais ou menos a ciência. Ok? Então a ciência a gente tem os níveis de conhecimento que vão mudando de acordo com a área. Tá? Então tem áreas, por exemplo, a área médica, a cada 6 meses ela praticamente dobra o conhecimento científico dela. Tá? Ainda mais hoje, né, que a gente está aí com a coronavírus, né, então algumas áreas vão, depois dessa pandemia, vão se aprofundar muito mais, como por exemplo a área médica, a área de virologia, né, equipamentos nessa área de virologia, a área, por exemplo, de transmissão de vírus. Essa área se desenvolveu muito. Nesse último ano, foi uma área que realmente teve uma expansão muito grande. Tá? Em um ano, ela aumentou lá, sei lá, mais 10 vezes o conhecimento dela. Tá? Todas as instituições de pesquisa na área de saúde estão se desenvolvendo ao máximo aí nesse ano aí. Tá? A ciência leva um trinômio, tá? Verdade, né? Que tudo que tem na ciência tem que ser verdade. Não pode ser uma meia verdade ou uma coisa mitológica, um mito, tá? Como eu expliquei para vocês. Tem que ser aquilo que ocorre, a realidade, evidências, então provas, você tem que provar de alguma forma, e certeza. Então tudo que a gente fala ciência, pessoal, tem que ser certeza, tá? Quando vocês forem desenvolver os TCCs, os trabalhos de vocês, vocês vão apresentar os resultados, vocês têm que ter certeza daquilo que vocês estão apresentando. Se vocês não tiverem certeza, pode ter ocorrido duas coisas. Ou três, melhor dizendo. Né? Primeiro, vocês podem estar mentindo sobre aquilo que vocês estão pensando, tá? Ou o método que vocês utilizaram não foi um método adequado, tá?
Então vocês não vão ter certeza daquilo, ok? Ou os resultados foram de alguma forma alterados e vocês não vão ter também certeza sobre isso, tá? E terceiro, né, o espírito científico, né? Então sempre está o espírito de investigação. Então a ciência clama por isso, investigar, ok? Então a ciência, quem faz ciência tem que ter esse espírito de clamor, né? Esse clamor pelo quê? Por investigar, tá? Ok? Bom, então o conhecimento científico agora, né? Sempre procura conhecer além do fenômeno, suas causas e seus efeitos. É o que eu falei para vocês. O cientista sempre investiga as coisas, tá? Concepção de ciência, né? Não é algo definitivo. Nós temos aí inúmeros exemplos, né? De que na ciência ela é muito, vamos dizer assim, efêmera, vamos dizer, né? As coisas não são totalmente certeza também na ciência, porque a ciência vai evoluindo e muitas vezes um teorema, uma teoria que você tem, ela pode vir por terra, tá? Um exemplo que nós temos é a teoria da geração espontânea, né? Então, na Idade Média, as pessoas acreditavam que, por exemplo, ratos, baratas, alguns animais, né, poderiam surgir, por exemplo, de uma lata de lixo, por exemplo. Existia essa teoria. Então, se você deixasse ali acumular lixo, essas coisas, surgiria então surgiriam os animais, né? A gente sabe disso. Se a gente deixar lixo na rua, o que, que vai acontecer? Vão surgir animais, ratos, gambás, baratas, tá? Cobras, animais peçonhentos. Então eles acreditavam que isso era o quê? Era porque, na verdade, eles acreditavam que esse lixo é que fazia a produção desses animais. Então, teoria da geração espontânea. E aí, lá no século XVII, né, um cientista conseguiu comprovar, né, ele colocou um pedaço de carne dentro de uma lata com tela, tá? Ele conseguiu comprovar que, por exemplo, as moscas não surgiam da carne podre, que era da teoria da geração espontânea, mas que sim a carne podre atraía esses animais, tá? Então a teoria da geração espontânea, então veio por terra, tá? Então o conhecimento científico é muito dinâmico. Uma coisa que é verdade hoje pode não ser uma verdade amanhã, tá? Nós vimos isso aí na pandemia? Sim. Lembram-se lá, não sei se vocês se lembram, em abril de 2020, até o Ministério da Saúde, né, o Mandetta lá, ele chegou a passar para nós, né, que o uso de máscaras era pior do que o não uso da máscara. Mandou a gente não usar mais máscara. E porque não se tinha comprovação científica de nada, ninguém sabia de nada. Então, como não se tinha ideia, até que se surgissem os experimentos científicos, se comprovasse isso, ninguém sabia, tá? Então se surgiu essa teoria que logo veio por terra, né? E aí a gente começou a utilizar máscara e a gente viu que realmente reduziu. E hoje, depois de um ano, eu não conheço muitos trabalhos aí na área de saúde, mas eu mesmo tenho visto, né, de forma empírica, porque eu não sou um cientista da área de saúde, que, por exemplo, muitas pessoas diminuíram, por exemplo, não só a Covid, quanto resfriados. A máscara ajudou muito nisso aí. Provavelmente a ciência médica vai comprovar isso com o tempo, tá? Então o conhecimento científico tem muito isso, ele se altera conforme vai passando o tempo. Então, evolução da ciência. Ciência antiga, né? Era essa ciência inicial mitológica até, né? Era uma ciência muito relacionada em observações pouco precisas. Então, por exemplo, Aristóteles, né? Mas algumas observações que eles fizeram lá atrás foram muito reais, como por exemplo, eles disseram, eles tinham a teoria de que a Terra girava em torno do Sol, tá? E não o contrário, tá? Não o geocentrismo, né? Sim o heliocentrismo, né? Que era o Sol, né? Que tinha isso aí. Eles já tinham essa teoria. Não tinham muito como comprovar, eles tinham os cálculos deles lá e tal, mas não tinha uma observação mais precisa. Que nós viemos a descobrir mesmo depois, né, com as observações com as lunetas, né, e essas observações astronômicas que a gente conseguiu observar isso, tá? Mas muito pelo uso da lógica. Depois a ciência moderna, né, surgiu lá no século XVII, tá? Com o início da Revolução Industrial, o surgimento de alguns instrumentos mais arcaicos,
como eu falei para vocês, a luneta, o microscópio, tudo isso começou a nos dar uma elucidação maior da realidade, tá? Conseguimos quantificar mais, entramos numa outra etapa de ciência, tá? Na ciência moderna a gente viu aí vários, vários teoremas, né, básicos se firmaram principalmente do século XVII até o século XIX. E a ciência também, olha que engraçado, né? O conhecimento científico, essa padronização, o conhecimento mais padronizado dos objetos, das coisas, do conhecimento, do pensamento, nos propiciou o quê? O surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, inicialmente, que se espalhou para o mundo todo, né? Então pudemos construir as primeiras máquinas com padrões, com materiais, com o desenvolvimento da ciência, tá? Bom, então a ciência, a gente dizer que uma coisa é ciência, né? Um conhecimento é científico através da pesquisa metodológica. Método. Temos que ter um método de pesquisa. Aí tivemos grandes cientistas, como a gente falou aí. Começamos com as análises de laboratório, que a gente começou a fazer as reações, observações também, reações químicas, observações, quantificações dessas reações. Começamos a fazer aquelas equações, né, estequiometria de equações, tá, reações químicas, tá? Então tudo isso a gente pôde fazer, então em várias áreas, na área da química, na área da física, na área da biologia com Charles Darwin, né, com a teoria da evolução, tá? Então ele foi lá para Galápagos, né, e começou a ver, né, uma área que o homem praticamente não tinha mexido e viu a evolução das espécies de acordo com o ambiente, tá? Então, vendo que o ambiente pode, né, com a evolução, a espécie daquela determinado ambiente pode evoluir de uma forma diferente, tá? Então foi a ciência, o início da ciência, tá? Então, falando um pouquinho dos tipos de conhecimento, então o senso comum, tá? Como eu falei para vocês, aí o empirismo, tá? A gente teve esse senso comum muito fortalecido na Idade Média, onde o homem tinha muitos medos, tá? Não se aprofunda então a desenvolver nenhum mecanismo real. E a ciência, através do uso da metodologia da pesquisa, então fundamentos de pesquisa, tá? Então, fundamentos o quê? Tendo uns métodos de ciência, métodos científicos, tá? Como que tem que ser o método científico? Ele é um trabalho lento, moroso, tá? Monótono. Ele tem que ser um trabalho metódico, tá? Observado, registrado, tá? Comunicado para outros cientistas e aí sim certificado como científico, tá? Quando que é essa certificação? Quando você publica um artigo científico, tá? Então ciência, conhecer, né? Conhecer de algo, né? Então ciência e verdade. Como o ser humano pode conhecer a verdade? O que é a verdade? A verdade é o que a gente enxerga no nosso mundo, no mundo físico, vamos dizer assim, tá? É, quais as evidências, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração na ciência, tá? Então o mundo científico, o espírito científico é um trabalho também impessoal, tá? Não pode ser subjetivo, não pode ter as impressões do pesquisador. O pesquisador ele tem que chegar a um resultado por ideias lógicas e não por ideias pessoais, tá? Não pode ser uma coisa superficial, tem que ser aprofundado, tá? Então toda vez que a gente tem aí um conhecimento científico, a gente pode dizer, não, esse foi aprofundado, a pessoa sentou, se preocupou com aquele tema, tinha aquele objetivo e chegou a uma conclusão. Um exemplo que a gente teve muito aí esses anos, né, por exemplo, o pessoal utilizar o kit Covid aí para Covid com pouca comprovação científica. Não que talvez não tenha um efeito, mas teve pouca comprovação científica, tá? Então, então não se poderia ter utilizado, ou essa utilização pode ser utilizada, mas dentro de um certo limite, né? Porque você não teria como ter o conhecimento que realmente aquilo lá tem efeito. E muitas pessoas apresentaram, né, os sintomas aí, a gente sabe, né, que a hidroxicloroquina, né, era utilizada principalmente para malária, tá? E alguns efeitos, qual que era o problema dela? Principalmente pelos seus efeitos colaterais, que era a taquicardia, né? Então essa taquicardia, muitos pacientes acabaram por apresentar, tá? Então
não tinha-se tanta comprovação. Então, os efeitos colaterais eram mais profundos do que os efeitos benéficos. Eu mesmo conheci pessoas aí que tiveram problemas, né, com o uso da hidroxicloroquina, que piorou o quadro da Covid, tá? Bom, o conhecimento científico, como eu falei para você, já venho falando, né? Então, investigação científica e métodos. Verdade, tem que ter essa verdade, tá? Todos os procedimentos são realizados de acordo com uma metodologia. Muitas metodologias já consagradas. Então, quando a gente faz ciência, a gente pode ter um método que nós mesmos podemos inventar. Então, por exemplo, eu quero avaliar uma doença na soja. O que eu tenho que fazer? Tem que ter uma escala de notas ou é, uma forma de você quantificar essa doença na planta, tá? Através de algum tipo de programa que quantifica alguma coisa assim. Eu posso inventar um novo método. Eu tiro uma foto, consigo fazer um contraste, consigo quantificar o tanto que aquela planta está doente ou não. Tá? Seria um novo método, ok? Ou eu utilizo os antigos métodos, que são as escalas diagramáticas. Se não tiver uma escala, vou criar um novo método, que é uma nova escala diagramática para uma doença da soja, por exemplo. Tá? Mas tudo de acordo com o quê? Com métodos anteriormente já realizados. Ou, se você estiver realizando um novo método, que seja cientificamente comprovado que ele pode dar resposta para aquilo que eu estou querendo responder, vamos dizer assim, né? Tá? A realidade científica, né? Exprime a realidade, então o cientista não pode contar mentira, vamos dizer assim. Tem que ser idôneo, tá? Isso até é interessante, pessoal. Existem muitos casos aí, né, na literatura e casos em geral aí na ciência, né, que a gente fica sabendo, né, principalmente na área agrária, tá? Às vezes o pesquisador vai lá e vai avaliar, por exemplo, uma determinada. Isso ocorre muitas vezes também na área na área dos defensivos agrícolas, tá? Então vamos supor, um pesquisador vai avaliar um determinado defensivo e ele tem que dizer realmente quanto que é a porcentagem de efeito daquele defensivo. É uma outra coisa que nós vimos também para as vacinas, né? Então muita gente tem questionado, porque há pouco tempo e tal, né? Então o que, que vai nos dizer se são eficientes ou não? A porcentagem de recuperação ou de capacidade de não deixar com que a doença se prolifere, tá? A mesma coisa os defensivos, né? Então a gente já viu casos aí, né, de pesquisadores que muitas vezes não tinham idoneidade, disseram uma coisa e depois foram desmentidos pela ciência. Isso é péssimo, tá? Então o pesquisador tem que ser idôneo, ok? Isso é muito importante para a ciência. E para você perder essa idoneidade é muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado. Então, passível de ser avaliado a testes, tá? A gente tem com os defensivos, né? Eles passam para você ter registro do defensivo. Por que, que ele demora muito? Ele tem que passar por uma série de testes que aí a Anvisa ou o Ministério da Agricultura vai ali aprovar o uso deles. Tá? Então existem testes científicos, ok? Passou por esses testes? Ok. Tá? Você vai conhecer a realidade mesmo, você vai dizer o que, que ocorre. Tá? Uma coisa interessante da ciência, por exemplo, às vezes você tem um pesquisador que trabalha com um determinado fungicida aqui na região de Sinop, tá? Para uma cultura, vamos supor para soja. Ele faz os testes aqui, tá? Você vê como é que a ciência está funcionando ou não. Ele faz os testes, publica os trabalhos dele, beleza. Aí vai publicar para o Brasil todo. Então, pesquisadores do Brasil todo vão ver. Aí um dia esse pesquisador se encontra com outro pesquisador lá do sul de Minas, que também faz esses testes com fungicidas para a doença da soja, tá? Quando eles conversam entre si, existe uma correlação de pelo menos 90% do que um vê e o outro o que os dois veem, né? Nas áreas agrárias, como tem a questão ambiental, existem pequenas coisas que vão escapar, vamos dizer assim, que vão fugir um do outro, né? Que não se correlacionam um com o outro. Mas normalmente deve-se acontecer isso, né? Pelo menos 80, 90% do que eles estão vendo estão batendo um com o outro. O que não pode acontecer, né? É do pesquisador daqui dizer que um fungicida tem um efeito e aí chegar lá no sul de Minas o outro falar, não vi nada disso aqui. Se tiver um contraste muito grande, um dos dois está agindo de maneira errada, tá?
E aí a ciência vem para comprovar, vem outros testes. Por isso também, pessoal, que vocês quando estiverem fazendo os TCCs, os trabalhos de vocês, uma das maiores chavões aí da ciência é que um experimento só não comprova tudo. Então você precisa de vários experimentos, tá? Então, por exemplo, a correção de solos com calcário não foi um experimento só, mas foram vários, muitos experimentos, tá? Eu vou até deixar aí na página para vocês no AVA a história, né, da correção de solos no Brasil para vocês verem quantos experimentos que foram feitos para se comprovar isso. Existem experimentos que muitas vezes comprovam o contrário de tudo isso, né, de toda essa correção pelo calcário, que é uma coisa que já é bem consagrada. Mas por quê? Provavelmente ocorreu algum problema no experimento, ou aquela determinada área tinha algum tipo de exceção ali, vamos dizer assim, tá? Algum fator ali que influenciou para não ter a mesma resposta de tudo que a gente vê aí na área agrária, tá? Então são conhecimentos consagrados, porque você faz uma pesquisa e ela vai dar sempre a mesma coisa. Ciência é isso, tá? Ou vai dar uma coisa que não vai ser tão distante daquilo que foi falado da primeira vez, tá? Então isso é ciência, é a verdade, tá? Então a natureza da ciência, né? A ciência da natureza é saber, conhecer, produzir conhecimento, informação, raciocínio lógico, associação, tá? Experimentação prática, tá? Os métodos, modelos, tá? Também a ciência produz muitos modelos com a incessante avaliação, métodos de ciência, a gente chega a modelos, modelos matemáticos, tá? Então consegue aí modelos que vão te dar uma boa porcentagem daquilo que realmente ocorrerá, uma boa probabilidade da verdade, tá? É igual, por exemplo, quando tem aí as avaliações aí na época das eleições, né? O pessoal faz aí o, essas avaliações de quem vai votar, né? Isso na votação, né? Faz ali uma pesquisa, né? Antes da eleição. Você tem uma ideia do que vai acontecer, mas nem sempre ocorre, não é isso? Mas uma ideia tem, né? Vocês veem as pesquisas aí, né? Dos institutos de pesquisa, eles trabalham com margens de erro e tal. Eles não vão entrevistar o Brasil todo, eles entrevistam ali uma população de 2.000 pessoas, né? Então, de forma científica, eles usam um método, né? Eles estratificam as populações, né? Então, eles pegam lá a população mais simples, a população mais rica e tal, dentro da ciência social, tá? E vão fazer as inferências deles. Pode ocorrer ou não, tá? Então, a ciência é um estudo quantitativo e neutro, tá? Racional e verdadeiro, ok? Então, natureza da pesquisa. A pesquisa é o núcleo da ciência. Então, cada pesquisa que você vai fazendo, você vai gerando conhecimento científico, tá? Então, sendo a forma que a ciência consegue para expandir o seu conhecimento, tá? A pesquisa, né, qualquer um experimento, por exemplo, né, possibilita o conhecimento da área ou objeto que está sendo estudado. Então, sem a pesquisa você não consegue fazer nada, tá? Então, por exemplo, eu posso chegar num determinado país e dizer assim, eu quero saber se nesse país aqui as pessoas são mais ou menos religiosas. Você pode chegar, observar e ter uma resposta, tá? Mas aí você faz a pesquisa. Com a pesquisa você consegue estar muito mais próximo da realidade, tá? Como eu coloquei aqui, é algo inacabado, né? Porque muda muito, porque com o tempo uma verdade científica pode ser derrubada, como eu falei para vocês lá da geração espontânea, tá? E com o tempo tudo isso pode se alterando e aí você pode ter novas teorias, enquanto for teoria, tá? A partir do momento que já se transforma num conhecimento comprovado, tá? Num conhecimento consagrado, como eu coloquei aí do calcário, já não é mais uma teoria, tá? Já seria quase que uma equação, um teorema, alguma coisa nesse sentido, ok? Bom, nós temos então a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, tá? A qualitativa, pessoal, seria quase que naquela área filosófica, né? Preocupa-se com aspectos da realidade, né? Não podem ser quantificados,
preocupa-se muitas vezes em entender o ambiente, mas sem qualificá-lo, sem quantificá-lo, tá? Tá muito relacionado às áreas sociais, né? Trabalha muito essa questão filosófica também, né? Então pesquisa qualitativa, né? Os motivos, significados, aspirações, crenças dos seres humanos, né? Mas sempre direcionando para alguma coisa para entender um pouco dessas crenças, tá? Para entender que, por exemplo, o ser humano não tem uma crença diferente, ou é aquela crença, qualitativo, tá? Evolui muito com o tempo, com o passar do tempo, né? Por exemplo, nosso pensamento hoje é muito diferente do homem de 10 mil anos atrás, que tinha toda uma religiosidade em cima, tá? Hoje a gente já tem muito mais o conhecimento científico, tá? É muito nas áreas de psicologia, educação, tá? Comportamento humano, tá? Então, qualitativa. E a pesquisa quantitativa. A quantitativa, pessoal, é aquela que vai quantificar, literalmente, um determinado fenômeno, tá? Pode ser feita através de amostras, como populações representativas, de uma população muitas vezes maior. É o que eu falei para vocês. É a pesquisa eleitoral, né? É um exemplo bem simples, tá? Eles pegam uma amostra pequena e vão tentar quantificar, estratificando quanto que cada um dos candidatos ali vai ganhar de votos, tá? Então, quantitativa. Para nós também, né, na área agrária, né, a gente tem ali as quantificações, quantidade de adubos que a gente vai estar aplicando no campo, tá? São mensurações, tem um método e você mensura quanto daquele adubo que você vai estar aplicando ali. É uma pesquisa concentrada na objetividade, influenciada por positivismo, porque a gente acredita que sempre que a gente caminha nessa pesquisa, a gente está melhorando a humanidade, vamos dizer assim, tá? Observa-se coletas, né, faz coletas, interpreta-se dados brutos, né, utiliza-se a ferramenta da estatística, tá? Então, faz coletas com instrumentos que quantificam, por exemplo, a gente pode coletar solo e fazer uma análise de solo, tá? Ou vai coletar, vai pesar, por exemplo, a gente faz. Vamos supor que a gente está na área de agronomia, né? Vamos supor que a gente está numa área de milho. A gente quer ver se um híbrido produz mais que outros híbridos. Então a gente coleta plantas e quantifica-se, pesa-se, né? A massa, obtém-se a massa desses híbridos, ok? E aí a gente vai ter quanto vai produzir por hectare, né? Faz-se aí uma estimativa para hectare, né? Então vamos dizer assim. Então, quantificação. Usa-se equipamentos, balança, forno, estufa, quantificar nitrogênio, você pode utilizar equipamentos que vão quantificar nitrogênio na folha. Então tem vários equipamentos, tá? Beleza? Bom, uma outra parte da ciência que a gente vai estar vendo aqui agora, dentro dessa ciência quantitativa, né, muito mais do que da qualitativa, a gente pode dividir então a ciência em pura e aplicada, tá? Então, a gente dividiu a ciência em qualitativa e quantitativa. Qualitativa é mais nessas áreas de ciências humanas e tal. Quantitativa é aquela que quantifica a nossa área. Engenharia agrícola, agronomia, tá? Ciências agrárias é muito quantitativo, tá? Qualitativa é se, por exemplo, vocês fizerem lá um estudo do comportamento das populações no campo, a qualidade de vida, são qualidades, tá? E a gente pode ter também ciência pura e aplicada, tá? O que seria a ciência pura? A ciência pura, pessoal, é aquela ciência que a gente estuda fenômenos básicos. Então, por exemplo, era aquela ciência que estudava lá o átomo, estava estudando lá a eletricidade, e elas vão ser base para todo um conhecimento científico lá na frente, tá? Então, a ciência pura, ou fundamental, ou básica, é realizado principalmente em universidades, Embrapa e órgãos do governo. Não visa lucros, tá? Não visa lucro. A ciência no início, lá, a ciência lá do Einstein, do Newton, ela não gerava lucro, porque ninguém via muita utilidade por enquanto naquilo ali, tá? Não sabe onde os resultados vão chegar. Por exemplo, ciência matemática pura, né? Os cálculos, teoremas matemáticos que a gente tem aí. Às vezes você não tem ainda um uso disso aí, mas já tem a matemática ali, tá?
pode muitas vezes iniciar uma nova linha de ciência, nova linha científica, tá? É, a gente tem alguns exemplos, tá, dessas linhas aí, né? E como eu falei para vocês, começam principalmente nas universidades. Muito dificilmente uma empresa vai investir em ciência pura, tá? Alguns exemplos, né? É, a gente falou aí, por exemplo, da descoberta do átomo, né? Ou dos elétrons, né? Você tinha ideia. O que é utilizado hoje os elétrons, né? A gente descobriu depois a eletricidade, se inventou a televisão, por exemplo, né? O uso dos elétrons, né? Daquele caminhar dos elétrons para as televisões antigamente que tinham aqueles tubos de imagem, né? Era principalmente através desses elétrons, tá? A eletricidade então foi fundamental, né? Mas no início só se queria conhecer mesmo, né? Era uma ciência pura. Então a ciência pura pula muito, muito para a ciência aplicada. Outra ciência pura foi, por exemplo, a internet, né? Hoje nós estamos aqui gravando a aula, explicando para vocês aqui, usando a internet. O que é a internet hoje? É quase tudo para o ser humano. No início, a internet surgiu simplesmente como uma ferramenta militar de comunicação, né? Então, os militares comunicavam entre eles, tá? Utilizavam aí a internet. Não se tinha uso, tá? Outra coisa, o melhoramento, né? É, o melhoramento genético, né? Então tinha lá os experimentos do padre lá do Mendel, né? O Mendel, ele no começo ele era como se fosse uma brincadeira para ele, né? Ele cruzava uma ervilha amarela com uma verde, tá? E aí dava uma ervilha ou amarela ou verde ou de média tonalidade, tá? E ele ia anotando aquilo ali. Aquilo ele não tinha uso nenhum aplicado. Era só para conhecer a cor ali das ervilhas e para ele era só essa. Ele queria simplesmente fazer esses cruzamentos de ervilha e ver o que ia acontecer, tá? Através desse conhecimento dele lá de 1905 é que os cientistas começaram então a estudar e se pôde fazer, por exemplo, melhoramento genético. Hoje, de culturas, na agricultura, o melhoramento genético é fundamental, né? Nós mudamos o mundo com o melhoramento genético, tá? Ok? Então, olha lá, o Mendel, né, o padre geneticista, estudou os genes da ervilha, determinava os comportamentos, né? Ervilha rugosa, ervilha verde, casca branca, casca amarela, tá? Não tinha serventia nenhuma, ele anotava nos caderninhos dele lá, mas foi sendo feito cada vez mais estudos sobre isso, chegando então à descoberta do gene lá em 1957, né? Que foi feito lá o sequenciamento do DNA, tá? Que se descobriu, então foi importante aí. A mesma coisa, o Thomson, né, com os elétrons, não tinha muita serventia, né? Ok? É uma ciência, a ciência básica ou pura, ou, né? Era uma ciência que é conhecer pelo conhecer. Não se tinha o interesse de conhecer a ciência por outro motivo, que não fosse simplesmente o de conhecimento, tá? Conhecer pelo conhecer, ok? Bom, como eu falei para vocês, a internet é a mesma coisa. O que essas ciências viraram? Extremamente aplicadas, né? O átomo lá, o elétron, né? Toda a energia elétrica vem em cima disso, tá? Mendel inventou a melhoramento genético, que hoje a gente tem variedades de soja aqui no Mato Grosso, de plantas no mundo todo, né? A agricultura, ela quadruplicou a produção dela graças ao quê? Ao conhecimento do Mendel lá atrás, tá? Era uma ciência pura que se transformou numa ciência aplicada, tá? O que é a ciência aplicada? É uma ciência que trabalha em cima de razões de ordem prática, ciência aplicada, tá? Conhecer algo que seja eficiente. Muito utilizado por empresas, né, sociedades, né, é, as empresas vão lá e já começam a utilizar isso aqui, tá? Muito utilizado na sociedade, tá? Visa gerar ou adaptar uma determinada tecnologia, tá? Ok? Então, ciência quantitativa aí, né? Então a gente tem aí os métodos científicos, tá? Que vai acontecer? São operações lógicas, tá? Então, a ciência aplicada, né, que a gente viu para trás aí, seria mais ou menos isso aí, tá? Então, dentro da ciência aplicada, que a gente comentou aí um pouquinho com vocês, né? Então, você tem o conhecimento e já aplica na realidade, tá? Falando um pouquinho mais de ciência quantitativa, né? A gente tem operações lógicas, né? O conhecimento científico, indução, dedução, inferência, tá?
Então você tem uma ideia, tem um objetivo, faz um método científico, cria hipóteses, tá? O fenômeno vai ser eficiente ou não vai ser, são as hipóteses, né? Então começa a criar essas hipóteses, né? Tese, a tua afirmação vai ser comprovada de algum fenômeno, né? Então comprova-se aquilo que você afirmava. Teoria, juntando várias teses, você vai gerar uma teoria, uma coisa mais global, tá? Vou explicar mais um fenômeno, tá? Modelo, descrição formal de um fenômeno que pode ser utilizado para testar novas hipóteses, então novos modelos, tá? Então, a ciência quantitativa ela trabalha em cima mais ou menos disso aí, tá? Então você tem uma ideia, né? Conhecimento científico, indução, você infere alguma coisa, faz o seu método, faz a sua hipótese, né? Na verdade, tem a sua hipótese, depois o seu método, você aplica esse método, tá? Faz a sua tese, comprova dentro daquele método ali, tá? Daquele método gera uma teoria, tá? E essa teoria vai gerar modelos. E esses modelos é o que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia, tá? Bom, com isso, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Essa parte aqui da nossa disciplina. E eu vou retornar depois com a continuação aí dessa parte de ciência, ok?